Somente os mais talentosos podem passar no processo de audição e serem aceitos pelas empresas de entretenimento coreano. No entanto, o talento nem de longe é o único requisito para se tornar um idol do K-pop. Mesmo como trainees, eles precisam seguir uma vida bastante restritiva e são proibidos de inúmeras coisas. Algo que só fica pior depois do seu debut. Ser um idol do K-pop é uma carreira difícil e bastante desafiadora. A sociedade sul-coreana sempre vai te criticar ao menor deslize que você cometer. E já que as empresas têm que manter sua boa imagem, elas podem rescindir o seu contrato com qualquer idol envolvido em polêmicas. Oi, eu sou o Nate e no vídeo de hoje eu vou falar dos idols do K-pop que foram expulsos dos seus grupos. Mas antes de começar, eu só queria pedir para você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixa um like aí embaixo que vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. Boys24 foi uma boy band criada através do reality de mesmo nome realizado pela Mnet em 2016. E durante a formação desse grupo, que viria a se tornar o Intuit, uma polêmica enorme se iniciou ao redor de um dos participantes. Lee Hwa-young teve um áudio vazado supostamente por sua ex-namorada, onde ele fazia diversos comentários ruins sobre seus próprios fãs. Nesse áudio ele dizia que gostava de ser chamado de opá, mas odiava quando isso vinha dos seus fãs, alegando que era irritante demais. Ele ainda disse que odiava ter que ir a eventos fansangues porque odiava ter que cumprimentar cerca de 700 pessoas todos os dias. Hwa-young terminou dizendo que odiava eventos high-touch porque, segundo ele, suas fãs tinham mau hálito. Obviamente, isso teve uma repercussão bastante negativa e a empresa responsável pelo grupo teve que vir a público. Em 14 de fevereiro de 2019, a empresa terminou oficialmente o seu contrato com Hwa-young e pediu desculpas sobre suas ações que deixaram os internautas coreanos bastante furiosos. Saindo de um reality e indo pro outro, a gente vai falar de Yoon Soo-bin. Ele não chegou necessariamente a ser expulso de um grupo, já que nem chegou a estrear. Mas ele foi expulso da JYP Entertainment, que é uma das empresas mais renomadas da Coreia do Sul. Soo-bin foi apresentado no início de 2019 como um dos participantes do Produce X101, e desde o início já chamou bastante atenção justamente por ser da JYP. No entanto, sua estadia no Produce foi mais curta do que todos esperavam. Alguns dias depois da sua estreia, rumores começaram a circular sobre seu passado na Coreia do Sul. Eles alegavam que Soo-bin era um valentão nos seus tempos de escola que praticava bullying, bebia e fumava quando era menor de idade. Com esses rumores ficando cada vez mais fortes, a JYP teve que vir a público rescindir o seu contrato e dizer que estaria retirando ele do Produce. Com o tempo, os rumores que diziam que ele praticava bullying foram desmentidos, mas o restante foi confirmado pelo próprio Soo-bin. Alguns meses depois, em dezembro de 2019, ele assinou com outra empresa onde está como trainee até os dias de hoje. Seguindo o vídeo com outra polêmica da JYP Entertainment que aconteceu há anos atrás, Park Jae-bum, conhecido popularmente como Jay Park, é um cantor, produtor e CEO bastante conhecido no cenário do rap coreano. No entanto, muitos podem não saber que Jay Park fez parte de um grupo de K-pop há mais de uma década atrás. Em 2008, ele debutava como um dos integrantes e o líder do 2PM, um boy group da JYP Entertainment. Ele era originalmente de Seattle, nos Estados Unidos, mas se mudou para a Coreia do Sul para seguir o seu desejo de se tornar um cantor. Ele foi aceito pela JYP, onde treinou por aproximadamente 3 anos e meio, e esse particularmente foi um tempo bastante difícil para ele. Ele disse que chorava bastante e via alguns trainees sendo duramente advertidos até fisicamente quando cometiam algum erro. Já nos seus dias como idol, uma polêmica enorme se iniciou quando posts da sua conta do MySpace em 2005
surgiram na internet. Nesses posts, Jay Park expressava o seu desagrado por sua vida na Coreia do Sul quando ele era trainee, fazendo diversos xingamentos ao seu povo e ao país. Esses comentários causaram uma repercussão enorme na Coreia do Sul, chegando ao ponto em que até surgiram petições pedindo que ele tirasse a sua própria vida. Com tudo isso, Jay Park e a JYP vieram a público dizer que ele estaria deixando o seu grupo. E no mesmo dia, Jay Park voltou para Seattle, nos Estados Unidos. A Big Hit Entertainment é uma das maiores, se não a maior empresa de entretenimento coreano atualmente na Coreia do Sul. Mas o que muitos podem não saber é que antes do BTS, do TXT, a empresa teve um grupo feminino que acabou tendo um final bem trágico por conta de uma das integrantes. E isso fez com que até mesmo o CEO da agência deixasse de ter trainees femininas por muitos anos. Tudo começou em 2012, quando a Big Hit estreou Glam, seu primeiro grupo feminino em parceria com a Source Music. O quarteto debutou em 2012 e teve mais 2 comebacks em 2013. Por mais que elas não tivessem muito destaque, já que naquela época a Big Hit era uma empresa relativamente bem pequena, elas ainda assim trabalhavam duro e eram inegavelmente bastante talentosas. No entanto, em 2014, a Daehi, uma das integrantes, se envolveu em uma das maiores polêmicas de todos os tempos no K-pop. Ela foi acusada de chantagear o ator Byung-hun ao lado da então modelo Lee Jae-young. As duas pediram 4 milhões de dólares em troca de não expor um vídeo onde ele supostamente fazia comentários obscenos e inapropriados. Em janeiro de 2015, a Coreia do Sul a condenou culpada e Daehi teve que cumprir 1 ano de prisão e 2 meses em liberdade condicional. Naquele ponto, a Big Hit Entertainment obviamente já havia expulsado ela do grupo e da agência também anunciou que o grupo seria totalmente descontinuado. Segundo ele, já que uma das integrantes se envolveu em uma polêmica legal, eles não tinham motivos para continuar com o Glam. Poucas coisas são tão polêmicas no K-pop quanto namoros. E por mais que com o passar dos anos isso tenha se tornado algo mais comum, algumas empresas ainda têm regras que proíbem relacionamentos e uma delas é a Cube Entertainment. Em 2018, a Hyuna, uma das solistas mais famosas do K-pop, anunciou através do seu Instagram seu relacionamento com seu colega de grupo Idawn. Os dois se conheceram em 2016, quando Idawn ainda era um trainee da Cube e iniciaram seu relacionamento ainda naquele ano. Essa notícia foi um baque enorme para todo mundo que acompanhava os dois e dividiu bastante opiniões. Muitos apoiaram o casal, enquanto outros, especialmente os sul-coreanos, começaram projetos que visavam boicotar a carreira dos dois. E com toda essa repercussão, a Cube acabou cedendo pro lado desses fãs furiosos. Inicialmente, eles alegaram que estariam afastando o Idawn do Pentagon, além de acabarem com o Triple H, que era uma subunit que os dois tinham com o Rui. Por fim, eles anunciaram sua decisão final de que estariam expulsando tanto Idawn quanto a Hyuna da empresa, alegando que eles teriam quebrado a confiança que a agência tinha nos dois artistas. Felizmente, ao mesmo tempo em que eles decidiram permanecer juntos, eles também não desistiram das suas carreiras como idols. O casal assinou com a Pination no início de 2019 e voltou com a música no final daquele mesmo ano. Hyuna fazendo seu comeback e Idawn estreando como artista solo. Finalizando o vídeo com outra polêmica da JYP Entertainment que aconteceu em 2016. Junghyuk debutou em 2015 como um dos integrantes originais do Day6, mas sua participação na banda foi bastante curta. Depois de aproximadamente 1 ano, ele acabou deixando a empresa, que alegou motivos pessoais no comunicado. No entanto, muitos fãs especulam que Jae-hook saiu
por conta de uma polêmica sobre ele namorar uma fã que explodiu no final de 2015. A JYP é conhecida por ter um contrato que proíbe namorar pelos primeiros 3 anos após o seu debut. E ele teria supostamente quebrado essa regra se envolvendo com uma fã. Mais tarde foi comprovado que eles estariam realmente namorando por prints que surgiram na internet. Se os rumores forem verdadeiros, ele violou seu contrato e acabou sendo expulso pela empresa. Outra possibilidade é que ele tenha sido forçado a rescindir o seu contrato por pressão da mídia e das suas próprias fãs, que naquela altura já estavam bastante furiosas com o idol. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um like aí embaixo que vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever lá no meu canal secundário para acompanhar outros vídeos que eu vou lançar ao redor dessa semana. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. É só isso e até a próxima.